Por que as pessoas estão tão esquecidas? Você é uma pessoa esquecida? Eu me chamo Joel e nesse vídeo de hoje falarei sobre esquecimentos que podem ser evitados. Antes, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Segundo o Renato Alves, se fosse para estimar o prejuízo nas empresas anualmente, daria para alimentar a população faminta do mundo inteiro. E ele ainda acrescenta, ou ainda daria para alfabetizar todas as pessoas do mundo. Por outro lado, em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, relacionado ao esquecimento nas empresas, é apresentado que há um prejuízo anual de 77 bilhões por conta do esquecimento nas empresas. Você pode imaginar o que é isso? Quais as consequências que o esquecimento ele tem trazido nas empresas, nas famílias, nas pessoas e no mundo? Vamos aqui ao nosso primeiro telão. As consequências do esquecimento. No dia 10 de junho de 2012, em todas as páginas de jornais do mundo, foi apresentado que o primeiro-ministro britânico, o David Cameron, ele esqueceu a sua filha de apenas 8 anos num restaurante. No desfecho da história, graças a Deus que tudo terminou bem. Mas nesse caso aqui, por exemplo, que eu apresentei para você, uma criança que morreu no dia 12/12 de 2014 no ABC em São Paulo, ela foi esquecida por seus pais dentro do carro e quando esses voltaram, a criança havia sido asfixiada. Você pode imaginar a dor para esses pais, que eu acredito que será a vida toda deles, por conta do quê? Do esquecimento. Então o esquecimento ele tem trazido tragédias nas famílias, na vida das pessoas. Então é preciso que a gente note sobre essa questão para a gente atentar com diligência para que nós não sejamos pessoas tão esquecidas assim. Por outro lado, mude a maneira de se expressar. Porque as pessoas elas esquecem muito por conta da pronúncia das palavras. Precisa que haja um trocadilho, conforme o Renato Alves, em um dos seus livros, na própria capa do livro está escrito: não pergunte se ele estudou, pergunte se ele sabe estudar. Então Renato Alves ele mostra que o objetivo da fala deve de ser saber se a pessoa sabe estudar e não se ela estudou. Por outro lado, nós observamos que o nosso cérebro, ele capta esse não que nós apresentamos na nossa fala. Como, por exemplo, nós dizemos assim: não quero engordar. Então, ao invés de você dizer não quero engordar porque o cérebro vai captar isso, você vai acabar engordando. Então você faz o trocadilho das palavras. Eu preciso emagrecer. Nós muitas das vezes dizemos: eu não posso esquecer de levar isso. Faça o trocadilho. Amanhã eu preciso levar esse objeto. Então esse trocadilho das palavras proporciona meios para que no dia seguinte a gente lembre do negócio. Agora, quando nós utilizamos essa palavra não, a probabilidade da gente se esquecer é muito grande. Então precisa que se mude a maneira de se expressar.
Ao invés de dizer eu não posso, então você diga eu preciso levar, eu preciso fazer, eu tenho esse compromisso, ou seja, utilizando a mentalidade para você fixar a palavra positiva do que você tem de fazer. E em terceiro lugar, seja organizado. Acorde já sabendo quais as tarefas tem de fazer. Porque muitas pessoas elas esquecem das coisas. É porque são desorganizadas. No livro do Renato Alves, por exemplo, que é a base do meu assunto de hoje, ele fala que a maioria dos esquecimentos é por conta das pessoas não serem organizadas. Por exemplo, no dia seguinte você tem que ir no médico, o que é necessário que seja feito? Que já deixe as documentações tudo pronta, tudo aquilo que você necessita para o dia seguinte, para que assim você tenha tudo em mãos e não venha esquecer de absolutamente nada. Então a questão da organização é fundamental. Se a gente, por exemplo, chega em casa, deixa a carteira num canto, um dia, outro dia deixa em outro canto, o celular deixa aqui, deixa lá, não tem um padrão, a questão de você padronizar as coisas, ela é fundamental para que para que a sua mente não esqueça e não fica confundida, vamos dizer assim. Você ter o lugar onde você todo dia chega, ali está o seu chinelo, ele não está um dia aqui, outro lá. Ali é guardado os seus sapatos, é como a dona de casa. Ela organiza as coisas tudo no armário e ela sabe onde está o arroz, o feijão, onde estão os produtos de limpeza e assim sucessivamente. E na vida precisa de que haja esse cuidado da dona de casa com relação à organização com que elas têm no guardado das suas compras, de tudo aquilo que ela precisa no seu dia a dia. Na nossa vida também deve de ser assim. Precisamos de ser organizados com a nossa vida, saber aonde está a roupa, os calçados, aonde coloca o celular, aonde coloca a carteira, aonde coloca o chinelo, aonde coloca os documentos, não é isso? Ter uma organização na vida e dessa maneira a gente evita de estar esquecendo. Então, é uma das estratégias. E aqui em quarto lugar, deixar de procrastinar. Ou seja, amanhã eu faço. Muitas das vezes, hoje você está lembrando de algo que você vai utilizar amanhã. O que você precisa de fazer? Hoje mesmo você já pega esse algo que você utilizará amanhã e já deixa tudo separadinho para que no dia seguinte você não venha esquecer. Então a grande questão das pessoas serem muito esquecidas exatamente é por conta disso, da procrastinação, deixar as coisas para o dia seguinte. E nós estamos falando exatamente isso, esquecimentos que podem ser evitados. Se a gente tem uma vida organizada, se a gente não procrastina as coisas, consequentemente a gente terá uma boa memória, nossa memória ela não estará confundida, bagunçada e a gente realmente acaba usando, ou seja, fazendo tudo aquilo que a gente precisa de fazer sem ter nenhum esquecimento. E aqui em quinto lugar aqui, a questão de quais são as estratégias para se lembrar. Você observa aí, tem alguns livros do Renato Alves, o cérebro como foco de disciplina e aprendizado, e o cérebro trabalhando para você. Eu tenho alguns desses livros, por exemplo, e a base do nosso assunto de hoje é exatamente neles. Então veja bem, nesse vídeo de hoje nós estamos falando sobre as consequências do
esquecimento, as estratégias para que a gente não venha esquecer. No livro do Renato Alves, ele conta algo que você vai até dar risada. Ele contou, por exemplo, no livro, coisas que de fato aconteceu, de uma mulher, por exemplo, que pegou a comida na geladeira, colocou ali no talher e segurou o prato de comida nas mãos, ligou lá o micro-ondas, colocou lá o tempo lá, 2 minutos, e o micro-ondas tá lá, rodando, e ela com o prato gelado na mão. Quando deu o PIB lá, passou os 2 minutos, ela abriu o micro-ondas e onde o prato estava? Exatamente na mão dela. Parece que é de dar risada, mas é uma grande verdade. Ela não colocou o prato dentro do micro-ondas. Por que isso? Falta de foco. As pessoas às vezes também estão fazendo uma coisa pensando em outras. Então é preciso que você tenha foco naquilo que você está fazendo para que você não venha se esquecer e mudar o seu direcionamento. Ele também contou que o marido pediu para a mulher um comprimido e a mulher então foi lá na cozinha enquanto ele estava assistindo televisão, pegou o comprimido, pegou o copo com água e ao invés de levar para ele, o que ela fez? Ela bebeu o remédio que ele havia pedido. Veja, tudo isso é falta de foco, é a pessoa estar pensando em outras coisas. E nós vivemos numa sociedade cheia de ansiedade. Elas estão aqui agora, mas estão vivendo outros momentos. E o Pedro Calabres, cientista, até ele diz em um dos seus vídeos que quando nós estamos em um lugar, estamos imaginando outro, naquele momento nós não somos felizes. E o Ivan Maia, até em um dos seus vídeos também, ele fala que a gente precisa de saborear o momento, viver o momento em que nós estamos atuando. Ou seja, se você está almoçando em família ou mesmo sozinho, que naquele momento você saboreie o seu alimento, você realmente possa estar ali se alimentando e não como muitas pessoas, às vezes elas estão comendo, assistindo televisão, trocando mensagem. Então, a mente das pessoas que vive dessa maneira, vive toda embaralhada e elas esquecem muitas das vezes até se comeu ou não. Essa é a grande questão. Portanto, nesse vídeo de hoje, o que nós aprendemos? Que os esquecimentos, eles trazem consequências graves e trágicas às nossas vidas. E nessa recapitulação eu falo para você. Imagina, por exemplo, a dona de casa que deixa ali o arroz ou qualquer coisa no fogo e vai fazer outra coisa ou sai para ir para o mercado. Esquece aquilo ali dentro de casa. O que pode acontecer? Simplesmente uma explosão. Quantas pessoas que já queimaram arroz porque esqueceram. Mas isso é o quê? Falta de foco. Está fazendo uma coisa aqui, imaginando outra lá, ou deixa aqui e vai fazer lá. Não se faz tantas coisas no momento. Há pessoas, por exemplo, que a gente vive em um mundo que quer essa questão do polivalente, que faça tudo de uma só vez, mas isso não traz um serviço perfeito e só traz muitas das vezes até prejuízo. Então a questão do esquecimento, ela traz sérios problemas para a nossa vida. Só ainda para mostrar para você, numa das partes do livro do Renato Alves, ele fala que a questão do esquecimento, por exemplo, você perde tempo, você perde dinheiro. Imagina, você esquece algo quando você já percorreu 1 quilômetro ou 2, você se lembra e volta
para pegar novamente, você perdeu tempo, você consumiu combustível do seu carro, e até o Renato Alves fala no seu vídeo que se for para a gente somar as coisas que os nossos esquecimentos mínimos ao longo do ano, seria aí cerca de R$ 2.000. E ele fala, uma simples luz que a gente deixa acesa já está consumindo energia, já está sendo um gasto. Um boleto que você deixa de pagar, às vezes existem boletos, principalmente de universidades, que o desconto quando você paga no dia certo são gigantescos. Eu, por exemplo, tenho um boleto que quando eu pago no dia certo, ele é mais da metade do que tem no boleto, ou seja, do valor bruto. Então, quando você paga no dia certo, você ganha desconto. Se você esquece, o prejuízo para o seu bolso é grande. Portanto, falamos nesse vídeo de hoje sobre esquecimentos que podem ser evitados. Como então você pode evitar os esquecimentos? Uma das coisas fundamentais: faça as coisas sempre focado, foque naquilo que você está fazendo. Em segundo lugar, não seja uma pessoa que procrastina, ou seja, deixa as coisas para o outro dia. Faça tudo hoje, seja organizado, e se você assim o fizer, tenho certeza que você eliminará grande parte do esquecimento na sua vida. Esse foi o nosso vídeo de hoje e quero aqui agradecer a você por estar aí apreciando o meu trabalho. Esse é o canal Reflexões sobre as 7 áreas da vida, as quais são espiritual, mental, física, emocional, financeira, familiar e profissional. E hoje nós falamos nesse vídeo de hoje, ele entra por várias coisas, inclusive a parte financeira da vida. Se nós formos pessoas que trabalham bem a nossa mente com organização, a tendência da gente é crescer a cada dia mais. Muito obrigado e tenha um ótimo domingo, você e toda a família. E no próximo domingo estaremos juntos novamente. Muito obrigado.